obrigado, Nilva. É um prazer dar início, não é, a essa nossa divulgação dos trabalhos premiados no terceiro Prêmio Codeplan de Trabalhos Científicos. É uma felicidade ter o Cauã aqui mais uma vez. Eu já combinei com ele que ele não vai mais se inscrever, né, Cauã? Chega, é a segunda vez que ele ganha. Não, ele falou para mim que ele vai, ano que vem, esse ano ele não se inscreve, mas talvez no próximo, né? A cada 2 anos ele vai... ele concorre. Mas isso só reflete, não é, a consistência do trabalho dele. É um trabalho de altíssimo nível. Nós já tínhamos tido, né, o privilégio de poder contar com a leitura do seu trabalho sobre vulnerabilidade social aqui na área metropolitana. E agora esse, não é, sobre bônus demográfico e acesso à escola no Distrito Federal, uma temática extremamente importante também, e que retrata, como eu vinha dizendo, né, o alto nível dos candidatos que concorrem a esse prêmio nosso aqui da Codeplan, que é uma construção em parceria com a Fibra, que eu queria também deixar aqui o registro, o agradecimento pelo apoio, não é, nesses últimos 3 anos, e agora renovado para o concurso desse ano. A Fibra é a nossa patrocinadora, é ela que oferece, não é, os prêmios financeiros, não é, para os vencedores. Então, sem eles, nós não teríamos condição, não é, de ter uma premiação com esse sucesso que nós temos tido. A qualidade dos trabalhos, invariavelmente, é muito alta, não é? A banca que se debruça sobre, não é, essa árdua tarefa de seleção dos vencedores é sempre brindada com excelentes trabalhos. Eu acho que vocês vão, se vocês puderem acompanhar todas as nossas apresentações desse ano dos trabalhos vencedores, isso vai ficar evidente para vocês. Convido também a lerem os trabalhos vencedores que serão publicados na nossa série de textos para discussão, que já está no seu número... 38. Pronto, obrigado. 38. Ou seja, uma produção significativa, não é, que a gente já vem aí ofertando, não é, para a comunidade, não só do Distrito Federal, mas do Brasil como um todo, de trabalhos produzidos não só por colegas aqui da casa, mas também abertos a toda a comunidade de pesquisadores, não é, de cientistas aqui do Distrito Federal, principalmente, né? O nosso foco é o Distrito Federal e sua área de influência. O nosso 4º prêmio, ele está divulgado hoje no site, não é? Então foi uma feliz coincidência. As regras são basicamente as mesmas, né, de anos anteriores. Nós vamos continuar premiando 4 trabalhos, sendo um deles de jovem pesquisador, não é, para estimular a produção científica e acadêmica de pesquisadores que estão iniciando sua trajetória nessa vida tão difícil e árdua de pesquisador. Mas a gente fica feliz de poder também, não é, reconhecer esses trabalhos que estão no começo. E as inscrições estão abertas de junho a outubro, se não me engano, agora. E a gente vai ampliar a nossa divulgação, fazendo um esforço de levar também, não só a divulgação do prêmio, mas também a divulgação dos nossos serviços, né, das nossas ferramentas que nós oferecemos para a sociedade do Distrito Federal, em uma série de palestras que a gente já está organizando para fazer nas diferentes universidades aqui do Distrito Federal. Já está avançado, não é, os arranjos para iniciarmos isso na UDF agora em maio. Então, já fica também esse informe, né, de que nós vamos, nesses primeiros meses agora, desse quadrimestre, primeiros meses desse quadrimestre, ou seja, essa segunda parte do ano, a gente vai avançar nessa tentativa de divulgar e disseminar um pouco mais o que está sendo produzido aqui na Codeplan para o mundo acadêmico, universitário do Distrito Federal. Então, isso também é algo que é um projeto que nos estimula e nos deixa felizes.
Cauã, de novo, parabéns, tá, pelo trabalho, excelente. Vocês vão ver a qualidade aqui dos trabalhos premiados, né, começando com essa apresentação do Cauã. Você tem aí em torno de 30 minutos, é isso, Nil? Mais ou menos, 30, 40 minutos. E depois a gente abre para uma rodada de debates. E convido todos a lerem o texto já está, não é, no site ou não está ainda no site? Está indo para o site, então ele deve estar disponível hoje ou nos próximos dias. Já está aqui a versão impressa que fica para você, não é, de recordação, mas eles estão todos no nosso site. Eu convido vocês a lerem não só esse trabalho, como todos os demais que estão lá da nossa produção aqui na Codeplan, além, obviamente, de outros estudos que estão na forma de notas técnicas, de estudos e assim por diante. Nós estamos fazendo um apanhado da nossa produção nesses 3 anos que estamos aqui na casa, e os números são bastante impressionantes. A gente tem feito muitos eventos e tem publicado muito, e é importante a gente dar essa devolutiva para a sociedade no sentido de prestação de contas do que a gente está fazendo. Espero que a gente consiga divulgar isso. Cláudia está me ajudando a preparar esse relatório, que a gente deve divulgar agora ainda esse mês de maio. Mas certamente é uma produção que eu acho que reflete a qualidade, não é, dos nossos pesquisadores e a grandeza do que a Codeplan é hoje no âmbito, não é, da discussão sobre política pública e planejamento no Distrito Federal. Então é isso, eu passo a palavra para você. Obrigado mais uma vez, parabéns. Eu estava brincando, continua se inscrevendo. Seus trabalhos são sempre muito bem-vindos, muito bons. E aí, logo em seguida, a gente remonta aqui a mesa e abre para uma rodada de debates, tá ok? Obrigado, tá, cara? Parabéns. Tá bom. Certinho. Bom dia, gente. Obrigado pela presença de vocês. Isso é muito importante, porque esses trabalhos não significam nada se não tem interesse, né? Então, obrigado também por aparecerem de manhã. Não sei o que é mais difícil, aparecer de manhã ou depois do almoço, mas muito obrigado pelo esforço de vocês. Eu preparei 20 minutos de apresentação, não pretendo tomar mais que 20 minutos do tempo de vocês. O meu trabalho foi sobre o bônus demográfico relativo e absoluto no acesso à escola no Distrito Federal. Esse título é um título baseado em outro trabalho de 2008, de um pesquisador do IPEA, Soares, e eu reproduzi para o Distrito Federal. Deixa eu ver se eu consigo passar. Consegui, saiu de baixo, tá bom. Então, o meu trabalho ele visa analisar o desequilíbrio de privilégios e oportunidades da população jovem, e, no caso, eu fiz um recorte de a população entre 5 e 17 anos, que é o mesmo recorte feito no trabalho de Soares, em 2008, por meio do acesso à educação formal nas regiões administrativas que compõem o Distrito Federal. Bom, eu chamo de desequilíbrio de privilégios e oportunidades porque eu prefiro chamar assim do que bônus demográfico relativo e absoluto, porque eu vou mostrar para vocês, não faz tanto sentido, mas eu continuo usando porque o meu trabalho é muito baseado no dele. O bônus demográfico, para quem não conhece, também é chamado de dividendo demográfico para os menos otimistas. Acontece quando a população dependente de crianças até... Faz diferença usar o microfone? Faz? Tá bom. Quando a população dependente, crianças até 14 anos e idosos com mais de 65 anos, é menor que a população em idade ativa. Aí você diz que você tem um bônus demográfico. Certo, Ana? Então, essa estrutura ela é considerada favorável economicamente para o país. E eu destaquei um trabalho das Nações Unidas que diz que só é favorável se houver investimento estratégico em políticas públicas e capital humano, especialmente para a população jovem. Porque se você não tem esse investimento, você não consegue incluir essas pessoas, você acaba tendo na verdade, o contrário, você prejudica a economia de um país, você
tem uma grande população que está procurando emprego e não acha, você tem, na verdade, um ônus demográfico. E, no caso, nesse mesmo estudo, eles citam que entre os investimentos estratégicos está a educação formal. E nisso eu me baseei a analisar o acesso à escola, o acesso à educação formal da população em idade escolar. Que é a população em idade escolar que é utilizada no trabalho, não necessariamente a população em idade escolar considerada oficialmente ou internacionalmente, que é entre 5 e 17 anos. Bom, e aí vem o bônus educacional. O que o Soares chama de bônus educacional? A variação da matrícula em qualquer série de jovens em idade escolar, entre 5 e 17 anos, entre pelo menos 2 períodos considerados. Como vocês podem ver, não faz muito sentido. Bônus demográfico é uma coisa, bônus educacional é uma coisa bem distinta. Mas eu vou usar o termo para comparabilidade entre os trabalhos e continuidade. Qual o objetivo do meu trabalho? Foi analisar o desequilíbrio de privilégios e oportunidades da população jovem por meio do acesso à educação nas regiões administrativas que compõem o Distrito Federal. Para isso, eu usei os dados da PIDAD. É muito simples. Esse objetivo, muito simples, muito fácil, pouca matemática. Eu acho que todo mundo vai entender. Quem é de humanas vai entender, quem é de exatas vai entender. Eu espero que sim. E esse objetivo geral, no caso, os objetivos específicos são só 3. Calcular o bônus educacional para cada região administrativa do Distrito Federal, decompor o bônus educacional em 3 componentes, como é feito no trabalho de Soares, a inclusão educacional, crescimento populacional total e bônus demográfico relativo. E, por último, analisar o potencial do indicador elaborado para as regiões administrativas no uso, no processo de formulação e avaliação de políticas públicas. Bom, eu estou propondo um indicador. O indicador, ele indica algo, ele serve para nos passar alguma informação que, de forma resumida. Nesse caso, é o acesso à educação formal em cada RA. Bom, vamos lá. Um pouco do referencial teórico. O que o Soares fez? Ele calculou o bônus demográfico educacional para países. Foram 11 países que ele selecionou na América Latina: Bolívia, Brasil, Costa Rica, Uruguai, Venezuela, Argentina, Equador, Guatemala, Honduras, México e Panamá. Ele utilizou, no caso do Brasil, os dados do censo, fez algumas adaptações, e o resultado que ele achou para o Brasil, que eu destaquei aqui, porque eu não vou falar de todos os países, senão fica muito cansativo. Foi o único país que apresentou um bônus demográfico absoluto, que é outro conceito que ele utiliza, que é nada mais que as matrículas, a soma das matrículas que acompanham o crescimento populacional, matrículas na educação formal, e crescimento na matrícula que acompanha a mudança no peso relativo de um determinado grupo etário. É o número de matrículas multiplicado pela proporção de... Está ficando difícil, né? Eu falei que ia ser fácil, mas vamos pular isso. Isso aí não importa. O que importa os índices que eu peguei, que já foram calculados pela Codeplan, para mensurar desigualdades nas regiões administrativas. O primeiro que eu peguei foi o de oportunidade humana, que foi lançado em 2015, está nos textos para discussão. E o índice de pobreza multidimensional, também de 2015, e o índice de vulnerabilidade juvenil. O que eu quero que vocês notem aqui? Esse primeiro fala de oportunidade humana. Esse segundo, de pobreza multidimensional. E esse último aqui, vulnerabilidade juvenil, que foi o que eu fiz, foi o do primeiro prêmio. Eles falam sobre conceitos diferentes e calculam diferenças entre as RAs com informações diferentes. O exemplo de oportunidade humana, ele analisa 4 oportunidades: defasagem, idade, ciclo, acesso à eletricidade, acesso à água canalizada, em pelo menos um cômodo, e acesso ao saneamento.
e calcula um valorzinho para cada RA. O outro, o pobreza multidimensional, 16 condições socioeconômicas das famílias do cadastro único. E é dividido em 5 dimensões. Condições de habitação, acesso ao ensino médio, existência de dependência infantil, vulnerabilidade financeira e acesso ao ensino fundamental. E o de vulnerabilidade, ele usa 4 variáveis e mensura a vulnerabilidade da população jovem. Os outros é de toda a população. E aí as variáveis são proporção de mulheres entre 15 e 17 anos que são casadas ou convivem conjugalmente, proporção de jovens de 15 a 17 anos que não frequentam escola, proporção de jovens de 15 a 29 anos que sofreram algum tipo de violência e proporção de domicílios habitados por jovens de 15 a 29 anos com rendimento mensal familiar per capita inferior a meio salário mínimo. Eu tentei captar todas as informações que envolvem vulnerabilidade juvenil nesse índice, baseado na bibliografia da ONU e outras que eu utilizei. Aí vem o método de cálculo do novo indicador que eu estava propondo. Esse aqui é a variação de matrículas. Esse aqui são as matrículas que acompanham o crescimento populacional, que é chamado de crescimento populacional total. Esse aqui é chamado de bônus demográfico relativo. E esse aqui é a inclusão educacional. Parece difícil, mas é só multiplicação e divisão em alguns casos. Nada muito misterioso, muito complexo. Vamos pular essa forma. A base de dados que eu utilizei é a PIDAD. E só usei a PIDAD e usei 3 variáveis para poder fazer o meu índice, o meu indicador. Região administrativa, a idade, para eu pegar entre os 5 e 17 anos, e se frequenta a escola ou não. E eu usei nesses 3 anos, que são os 3 anos que possuem todas essas variáveis que eu precisava pesquisar. 2011, 2013 e 2015. Ok. Agora os resultados que eu encontrei. Eu não coloquei aqui os valores de cada RA, porque isso significa muito pouco do que eu quero mostrar com esse indicador. Uma das coisas. Eu fiz gráficos, igual o Soares fez um trabalho dele. Aqui no eixo vertical, ele pôs o bônus demográfico absoluto. Aqui no eixo horizontal, a inclusão educacional. E aqui eu plotei as RAs. Eu destaquei aqui os resultados extremos. Aqui no caso do Sudoeste Octogonal, Samambaia e Paranoá. Eu vou explicar o que está acontecendo aqui, que eu acho que vocês vão conseguir compreender. Samambaia e Paranoá, aqui eles estão no eixo positivo de bônus demográfico absoluto. Isso significa que aumentou o número de matrículas de jovens que precisavam acessar a escola. E, no caso, a inclusão educacional está no eixo negativo. Isso significa que a inclusão foi pior para essas RAs. E foi muito pior comparado às outras. Isso no período 2011 e 2013. Para o Sudoeste, diminuiu o número de demanda por vagas na escola, e a inclusão educacional foi positiva. Isso, guardem essa informação. Vamos passar para o próximo gráfico. Aí vem aqui 2013 e 2015. Agora, os destaques negativos são Jardim Botânico e Águas Claras, e os destaques, por assim dizer, positivos, Brasilândia e Núcleo Bandeirante. Mesma coisa. Aumentou a demanda por escola, a inclusão educacional foi pior. Diminuiu a demanda por escola, a inclusão educacional foi melhor. E aqui outras RAs que eu não destaquei. Mas vocês percebam uma coisa curiosa aqui, que é essa linha reta que praticamente forma as RAs. É como se fosse os anos passam e quando o bônus, ou quando a demanda por escola vai caindo, a inclusão vai aumentando. Porque é óbvio, menos gente querendo entrar na escola, mais vagas são criadas, assim. Então, o que acontece? Aqui eu fiz um terceiro gráfico, que é a variação dos componentes de inclusão educacional e bônus demográfico absoluto do bônus educacional padronizado no período 2011-2013, 2013-2015.
nesse caso aqui, Sudoeste, Jardim Botânico, Brasilândia, Samambaia, Núcleo Urbano Paranoá. Ele está dizendo praticamente a mesma coisa, só que com relação ao todo o período, Sudoeste Octogonal, Jardim Botânico, essas RAs elas tiveram um destaque mais negativo, mas o importante é ver toda essa linha aqui, que é formada. Isso, na conclusão do trabalho... Calma. O que acontece? É como se não tivesse acontecido nenhuma política pública, não tivesse acontecendo nenhum esforço externo para incluir os jovens na escola. O que está acontecendo eles são incluídos a partir de quando surge demanda, quando menos jovens precisam estudar em cada RA, mais jovens estão tendo acesso à escola. Isso parece um efeito natural mais do que um esforço externo. E aí eu fiz outra medida que é importante aqui, que foi comparar com os outros índices que eu apresentei mais cedo, que foi o da oportunidade humana, pobreza multidimensional e vulnerabilidade juvenil. Eu comparei vendo se o meu índice, quando eu acho cada valorzinho para cada RA, eu queria saber se a RA que menos incluiu alunos e ordeno ela da que menos incluiu até a que mais conseguiu incluir, a que mais consegue manter jovem na escola. Se essa ordem, se eu ordeno do pior para o melhor, é uma ordem similar com a que tem a pior oportunidade humana e a que tem a pior pobreza multidimensional, que tem a pior vulnerabilidade juvenil. E aí eu fiz o teste de Wilcoxon, que é um teste estatístico para esse tipo de análise. No IOH, eu não encontrei significância. Então, o índice, é como se o índice de oportunidade humana medisse outra coisa e ordenasse as RAs de outra forma, diferente do meu indicador. Para a pobreza multidimensional, eu já encontrei significância, e para a vulnerabilidade juvenil, eu já encontrei significância estatística. Então, é como se a pobreza multidimensional e a vulnerabilidade juvenil estivessem relacionadas, sim, com a inclusão educacional. Então, aí temos um resultado interessante, porque esses índices que foram citados, eles usam muitas variáveis, eles usam uma técnica estatística muito elaborada, que acaba se tornando até um pouco confuso para entender o que está sendo feito. E eu usei uma fórmula muito mais simples, inclusão educacional. Não era toda aquela que eu mostrei, não. É só um pedaço dela que eu uso como inclusão educacional, e eu consigo medir mais ou menos a mesma coisa. Não bem a mesma coisa, mas eu consigo ver a desigualdade entre as RAs da mesma forma, só vendo esse aspecto. Muito mais simples, é como se eu simplificasse. Então, a conclusão, para concluir, o bônus educacional nunca havia sido mensurado e analisado para as RAs. Eu nunca vi também sendo analisado para além do trabalho de Soares, né? E mostrou-se relevante para identificar obstáculos que se impõem para a inclusão da juventude no contexto de oportunidade e cidadania. Como eu falei, o Brasil ainda tem um bônus demográfico, talvez até 2030, 2000 e alguma coisa. E esses jovens, eles precisa haver políticas públicas para esses jovens. No caso de Brasília, eu mostrei algumas desigualdades entre as RAs apontei alguns problemas. Os resultados encontrados para a inclusão educacional nas regiões administrativas, aquele dos gráficos, podem estar vinculados tanto a políticas públicas voltadas para a juventude, como ao viés do alívio demográfico de algumas regiões. Exatamente o que eu estava falando. A linearidade das RAs mostra que vai diminuindo a demanda, vai aumentando a inclusão. Talvez, eu duvido muito que tenha políticas públicas, alguma política pública voltada a esses jovens nesse curto período foi importante, foi efetuada. E, por último, a eficiência no uso de um indicador simples na avaliação e monitoramento de políticas públicas. Como eu falei, que é muito
muito mais fácil de calcular, a matemática é muito mais simples, não exige nenhuma técnica estatística elaborada e você consegue resultados similares com índices mais complexos. E é só isso. Essas são as minhas referências. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, Cauã. Vamos abrir, então, para perguntas, comentários. Por favor, fiquem à vontade, tá? Em primeiro lugar, né, falei, bom ser a primeira, porque para mim é uma dupla felicidade, que são 2 prêmios. Então, o Cauã foi meu aluno, né, na estatística, orientando, e eu fico muito feliz, né, que são frutos que a gente começa a colher de uma formação, né, e da preocupação, né, de estar trabalhando com dados para fornecer à população instrumentos de avaliação, né, de políticas públicas e também de cenários que a gente tem que intervir para a redução das desigualdades. Então, eu acho que o Cauã é muito modesto no sentido de, sempre nas apresentações, falar, não, esse trabalho não é tão assim, né, é uma coisa muito simples. Aí a gente começa a ver, não é tão simples assim, né? Então, exige realmente um trabalho de perceber alguns indicadores que existem e buscar, né, trazer a nossa realidade com dados produzidos, por exemplo, pela Codeplan, que tem dados muito interessantes, e você pegou justamente a PIDAD naquilo que ela tem de melhor, que é a possibilidade de fazer uma análise comparativa entre as regiões administrativas. É uma pesquisa de grande, com uma amostra enorme, e que nos serve. A gente sabe que ela tem um problema de nível, alguma coisa de estrutura, né, interna, mas a comparabilidade entre as regiões ela é uma fonte de dados insuperável em termos do que a gente dispõe, né, em todo o país. Quer dizer, uma fonte de dados que serve para isso, para que a gente pode ver as enormes desigualdades entre as regiões. Eu gostei muito de ver a questão, né, de que você coloca, né, do que é devido ao próprio que chama alívio demográfico, que a gente vem falando muito, né, que a redução da base da pirâmide, a transição demográfica, isso, né, você tem uma redução do volume populacional nessa faixa etária e que muito do que a gente chama de inclusão está sendo dado pela oportunidade demográfica que nós estamos vivenciando, que é a necessidade de criação de novas vagas, por exemplo, nessas RAs, nessas etapas, né, para essa população. Então, a gente tem... Você usou somente a pergunta de frequência à escola, mas não o nível. Então, aqui ainda tem, né, alguma coisa a mais que a gente possa, né, pensar em trabalhar um pouco mais detalhado, talvez, porque a gente sabe que, em geral, o ensino fundamental está contemplado, mas o ensino médio, que é basicamente o que você está trabalhando aí de 5 até 17 anos, né? Então, são mais ou menos essa é a educação básica nos seus níveis de ensino fundamental e ensino médio. Então, é uma pergunta também se você pensou em ir além e ver quais são as etapas de ensino, os níveis de ensino, que seriam prioritários, né, nesse investimento que você fala, não tem um investimento em política pública.
parece ser nada mais do que o efeito demográfico. A inclusão foi muito mais pela redução do contingente demográfico nessas faixas etárias do que pela expansão, propriamente dito, né, do número de vagas. Então, se isso poderia contrapor com outro, por exemplo, um censo escolar, se isso está acontecendo mesmo, ou, né, como é que você vislumbra, né, uma continuidade dessa sua pesquisa que foi colocada, né, nesse trabalho do Prêmio Codeplan? Por último, eu queria voltar a parabenizar e fico muito feliz que são temas de grande importância e que nos trazem a reflexão, né, para nós, na nossa equipe, que a gente pode, né, avançar um pouco mais nessa discussão. Obrigada. Bom dia, Cauã. Bom dia, Lúcia. Meu nome é Cláudia Barreto, subsecretária de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação. Cheguei um pouquinho atrasada. Já tinha iniciado. Parabéns, Cauã, pela pesquisa. Realmente é de muita relevância para a população, para as políticas públicas do Distrito Federal. Eu realmente não achei tão simples assim o trabalho. Fiquei com algumas dúvidas que eu gostaria de discutir com você, justamente pelas relações que foram feitas, pelas RAs que apareceram, para comparar com os nossos dados, né? E eu estou quase falando, vou parar de trabalhar, porque não precisa fazer nada por si só, pela possível resultado, né? Pelo que você falou, parece que o poder público não precisa de uma intervenção direta para que esse fluxo de vaga e demanda seja sanado, né? O que a gente tem visto na Secretaria de Educação ao longo dos anos são que algumas regiões administrativas, com mesmo construção de escolas, aluguéis de prédios, porque nem prédios próprios a gente pode construir, ainda a gente tem uma demanda muito grande, que são essas regiões administrativas que, nos últimos anos, receberam novos moradores em Brasília. Um deles que apareceu aí é o Paranoá, São Sebastião, né? A gente tem algumas demandas. Então, se fosse possível, eu queria convidá-la a fazer um trabalho junto com a Secretaria de Educação para expor o seu trabalho para a área técnica, para a gente, inclusive, contrapor essas questões internas nossas, até para a gente avaliar esse nosso esforço em algumas regiões, se ele tem demonstrado realmente que esse esforço interferiu realmente nessa população ou não. Eu acho que é interessante a gente observar isso, usar esses indicadores que você já usou, compreendê-los um pouco mais, porque, pela sua apresentação, eu fiquei com algumas dúvidas, né? Então, eu acho que é um estudo, é uma apresentação que ela merece ser um pouco mais aprofundada, pelo menos pela educação. Então, se você tiver essa oportunidade, eu gostaria de marcar um horário. Mais uma vez, parabéns pela apresentação. A Codeplan, o governo tem dado um suporte muito grande para a Secretaria de Educação com relações à pesquisa, a dados. A última que eu presenciei foi em relação a quase uma pedágio da Chácara Santa Luzia, que a gente está fazendo também uma ação grande lá, enquanto governo, enquanto Secretaria de Educação. E, sem esses dados, a gente fica sem ter um norte, né? Então, acho que é de extrema importância algumas pesquisas, principalmente essas, para respaldar nosso trabalho e nos orientar. Acho que depois, no final, a gente segue o contato. Eu gostaria, se possível, né? Obrigada. Bom dia, Cauã. Parabéns pelo trabalho. Achei extremamente motivador essa relação da educação com a questão populacional. E eu queria completar a fala da Ana com duas pontuações, que eu gostaria que você explicasse um pouco mais em relação ao seu trabalho. Nós fizemos um estudo recente sobre o atendimento educacional, utilizando os dados do censo escolar e as projeções populacionais, e verificamos que a gente tem um déficit de atendimento, sobretudo na educação infantil e no ensino médio, e tem uma boa cobertura no ensino fundamental. A Ana mencionou a questão dos níveis, e aí eu queria completar com duas perguntas. Por que você começou com 5 anos, dado que a educação infantil é uma etapa obrigatória de oferta, a partir dos 4 anos de idade, então teria que talvez ser dos 4 aos 17 anos. E se em algum momento você teve essa curiosidade de separar por faixa etária, dado que assim, essa cobertura dos 4 aos 5 anos ela é bem deficitária, nós vimos isso em termos de Distrito Federal,
Existe essa questão, uma questão muito forte da evasão na faixa etária do pessoal que está cursando o ensino fundamental. Então, a gente tem uma evasão muito grande que tem um impacto no ensino médio. E aí, justamente, a gente também não consegue, não tem uma capacidade instalada hoje para atendimento do ensino médio. Então, esses dois polos, educação infantil e ensino médio, a gente tem um complicador aí, talvez. E, de repente, o seu trabalho ajudasse a gente, né, explicar, estratificar um pouco isso. Eu queria que você explicasse. Obrigada e parabéns mais uma vez pelo trabalho. Vocês podem já, né? Tá bom. Eu vou responder Ana e Elisete juntas, porque, sim, com relação à faixa etária, primeiro, eu peguei 5 a 17 anos só por comparabilidade com o trabalho do Soares. Ele faz exatamente isso e ele compara com países da América Latina. Então, são realidades diferentes que ele adapta para poder ter essa comparabilidade. Eu queria ter uma comparabilidade com o trabalho dele e, quem sabe, fazer para o Brasil inteiro, com dados, talvez, do Censo 2020, comparar com o Censo 2010, Censo 2000. E foi um pensamento que eu tive na hora. Mas, com certeza, esse trabalho ele dá para abrir também para a faixa etária até partindo de 4 anos, a partir de 4 anos e indo até 17 anos. Como a Ana notou muito bem, eu só pego as matrículas, se estão matriculados ou não. Eu não incluo em relação à defasagem, se está matriculado na idade certa. Eu fiz isso justamente porque pela limitação da própria idade, que se eu for comparar com o período 2011, 2013, 2015, os níveis de ensino não são iguais. Então, eu teria essa limitação. E o Soares, no trabalho dele, ele também não inclui nível de ensino, porque no Brasil, a idade certa para uma série, na época que ele estava fazendo, era uma, para outros países eram outras, então ele só adaptou e fez uma taxa de matrícula bruta, se não me engano, que é como ele chama. Mas, enfim, como a gente está vendo a nossa realidade, a realidade de Brasília, do Distrito Federal, a gente pode sim fazer as nossas adaptações, os nossos estudos, pelos nossos interesses. A gente pode avaliar se há políticas públicas efetivas. A gente, com certeza, dá para fazer isso. A minha curiosidade, na época, foi fazer por gênero e por etnia, raça, cor, para ver se há uma diferença em inclusão educacional com relação a gênero e etnia. Com certeza deve haver. Eu não fiz porque eu não tive tempo. Então, o prazo estava acabando e veio assim mesmo. Mas sim, dá para expandir. E eu tenho muito interesse sim, também como você falou, de ver se as políticas que foram feitas e a gente fazer uma análise, podemos fazer também os recortes por idade para ver qual foi a política para qual série. E podemos até tentar fazer por série dentro do possível, se houver comparabilidade, porque nem todas eram iguais entre as idades, mas algumas eram. Então, a gente pode fazer para recortar mais por idade, faz e compara. Dá sim. Eu deixei de responder alguma pergunta? Não, né? Tá certo? Então tá. Muito obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Algum comentário? Não? Então tá bom, eu acho que a gente pode encerrar essa primeira divulgação dos trabalhos premiados no terceiro prêmio Codeplan de trabalhos científicos. Agradecer aqui ao Cauã, parabenizá-lo mais uma vez, pelo trabalho apresentado, e agradecer a presença de todas e de todos e dar por encerrada então essa atividade hoje de manhã. Tá, então tá bom. Muito obrigado, pessoal. Tchau, até mais.